saudáveis ou não, o que nós fazemos que está então trazendo benefícios ao reino de Deus. Porque a igreja do Senhor, naturalmente, quando ela está saudável e vivendo, portanto, sempre em oração, discipulado, obediência ao Senhor com seus dons, naturalmente ela desenvolve, naturalmente ela cresce. Isso não quer dizer que nós vamos chegar a 40 mil. Se chegar, pode chegar, né? Mas não quer dizer que isso vai obrigatoriamente chegar neste número, né? Então nós temos que pensar que é necessário nós questionarmos como é que nós estamos servindo ao Senhor, como é que nós estamos nos envolvendo na obra do Senhor, porque em todos os momentos a igreja se questiona o que nós vamos fazer agora. E em qualquer estratégia que nós adotarmos, nós jamais vamos descartar a dependência do Senhor em oração e a prática do discipulado. É o estilo de vida que Jesus fez e que Jesus, portanto, nos deixou para nós podermos cumprir a sua missão. Quando você observa o Senhor Jesus junto com seus discípulos, no Evangelho de João, no capítulo 4, os discípulos começam a se preocupar com ele com relação à sua comida. Eles querem levar ele para se alimentar, porque estavam caminhando já há algum tempo, e Jesus mostra para eles qual era o foco dele. Era cumprir a vontade do Pai, daquele que o enviou. Ele sabia que ele tinha uma missão, e ele estava focado para cumprir, não deixava que nada então o desfocasse, né? E então Jesus, neste mesmo trecho, ele explica aos seus discípulos que eles estavam então prontos para colher. Os campos estavam brancos, eles só precisavam cumprir a missão para a qual o Senhor havia os enviado. Nós, como igreja, precisamos entender que nós estamos aqui participando daquilo que Deus está fazendo. Você é um participante da obra do Senhor, porque a colheita já está à disposição. Já chegou a hora da igreja colher os frutos que o Senhor então está permitindo. Porém, para isso é necessário sempre vida de oração e a prática do discipulado, o exercício dos dons, a igreja em movimento. Por isso, então, nós falamos da necessidade da igreja, da videira, estar em todo momento saudável. Porque para estar saudável, você vai precisar renunciar a algumas coisas da sua vida. E para renunciar, você vai precisar de coragem. Para nós falarmos então sobre a coragem do discípulo, eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Nós faremos a leitura do versículo 57 até o versículo 62. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 57 até o 62. E diz o seguinte, a palavra do Senhor: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Feche os seus olhos para nós orarmos mais uma vez ao Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, que nós agradecemos pela liberdade que temos de estar na Tua casa, liberdade que temos de poder ler a Tua palavra juntos, refletir neste momento e ser edificados pelo Senhor. Peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, continue falando aos nossos corações. Ilumine as nossas mentes, para nós entendermos com clareza a verdade do Senhor e que o Senhor aplique isso em nossos corações. Que o Senhor transforme, que
Que o Senhor converta, que o Senhor venha agir, ó Deus, movendo sobre as nossas vidas, sobre esta igreja, para nós sermos encontrados obedientes diante da Tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Os irmãos, os evangelhos, eles nos mostram em todos os momentos onde Jesus caminha pelas cidades, se encontra com as pessoas, ele realiza o seu ministério em todos os instantes, não de uma forma aleatória, mas ele age intencionalmente. Cada encontro, cada conversa, cada local onde Jesus vai, ele faz isso de forma intencional. Você observa ao longo dos evangelhos o texto mostrar para nós Jesus em cada conversa, em cada diálogo, falando sobre o reino de Deus, falando sobre arrependimento, falando sobre compromisso, falando àquelas pessoas sobre o que era então servir a Deus, o que era viver para com o Senhor verdadeiramente. Ele não fazia isso de forma aleatória, ele fazia isso de forma intencional. Ele falava para que as pessoas pudessem entender com veracidade, com muita clareza, o que deveriam fazer para servir no reino de Deus. Jesus então ele começa a mostrar aos seus discípulos e a todos aqueles então que estavam o seguindo, que era necessário ter coragem para viver no reino de Deus, coragem para poder então servir, para poder explicar, para poder mudar a sua vida, para que eles pudessem então honrar ao Senhor em todos os momentos. E para isso então as pessoas iam ser confrontadas. Para esta coragem que os leva a viver, eles então seriam levados a confrontar este mundo com a verdade, como Jesus então faz em todos os momentos nos evangelhos. Capítulo de número 9, você pode observar então que o Senhor Jesus, no versículo 51, ele então é rejeitado pelos samaritanos. Nós observamos então que após esse momento, o momento de discussão que ele leva a verdade aos samaritanos e ele é rejeitado, que nós então chegamos a este diálogo, do versículo 57 até o versículo 62. Um diálogo, 3 momentos que Jesus está então conversando, onde nós podemos aprender sobre esta coragem do discípulo, o que ele precisa fazer para honrar ao Senhor em toda a sua vida. A primeira questão que eu quero então destacar com os irmãos é sobre uma disposição. Versículo de número 57, então, mostra que ele estava indo o caminho fora e alguém lhe disse, algum desses então que estavam próximos dele, disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Talvez esta pessoa anunciou esta verdade, ela expressou isto para Jesus, sem pensar, ou sem ao menos saber, que para servir no reino de Deus, seria necessário coragem para estar disposto a enfrentar todas as circunstâncias. Jesus então continua dizendo, as raposas têm os seus covis, as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele está falando então que aquele que o seguir, ele estará sujeito a sofrimento, a dificuldades. Ser discípulo de Cristo não é simples. Existem dificuldades, o mundo não vai aceitar a sua postura, a sua vida, e o embate, oposição, perseguição, pessoas tentando te influenciar a cada instante, elas então trarão para você certa dificuldade. Jesus está mostrando então, é necessário que aquele que vai ser um discípulo de Cristo, ele esteja disposto com a coragem que o Senhor o concede pela própria fé, para então enfrentar isso e sofrer, se necessário for, pelo próprio nome de Cristo Jesus. Algumas pessoas elas têm receio, e começam a se questionar, mas eu vou servir, eu vou viver para Cristo, e se alguém então começar a me questionar, e eu me posicionar de maneira firme, e a pessoa me abandonar, eu ficar sozinho, se eu for rejeitado, se me insultarem, o que eu vou fazer? Quem vai me auxiliar?
E as pessoas esquecem, portanto, que o próprio Cristo foi aquele então que viveu a verdade, aquele que sofreu para cumprir a missão, e Ele é quem nos chama para nós então sermos seus discípulos. E ser discípulo de Cristo é abrir mão da sua própria vontade e carregar a cruz. Passar ou participar de sofrimentos. Mas quantos estão dispostos nos nossos dias a isso, né? Quantas pessoas, elas estão empenhadas em meio à igreja do Senhor, para elas viverem uma vida de discipulado, para elas poderem honrar ao Senhor com os seus dons e seus talentos. Quando se deparam com as dificuldades, a maior parte das pessoas, elas já se afastam, porque elas esqueceram que o próprio Cristo havia então alertado elas, que para ser um discípulo, elas deveriam pagar um alto preço. E nós temos então que pensar nesse preço. Qual é o custo de uma vida de discipulado que você tem pago? Porque a vida que você leva é a vida que você vai oferecer às outras pessoas. Esse estilo de vida que Jesus faz e que nos chama a viver é possível só para aquele então que está disposto, primeiro a obedecer, para depois levar outras pessoas a viver como ele vive. Se você levar alguém a observar como você está hoje, se você levar alguém a olhar para você, para a sua casa, para o seu estilo de vida, você é alguém que atrai as pessoas a Cristo, você é alguém que incentiva os outros a buscar ao Senhor pela maneira como você vive, pela maneira como você está as discipulando, ou você é aquela pessoa que vai impedir, ser pedra de tropeço, ser aquela pessoa que afasta os outros da igreja, porque acaba mostrando na sua própria vida que servir ao Senhor não é tão bom assim, porque se fosse, todos iriam estar vivendo. Qual é o estilo de vida que você está levando? Quando você ouve a palavra de Deus e entende que o Senhor está te movendo com dons para você servir, para você ser um discipulador, para você fazer outros discípulos de Cristo, qual é o estilo de vida que você está então conduzindo? Você é um espelho às outras pessoas, os outros estão nos observando. Se nós não estamos dispostos, como traremos outros para também estarem dispostos a servir ao nosso Senhor? Veja então que o diálogo continua, e o texto então nos diz: a outro disse Jesus. Jesus então agora está confrontando esta outra pessoa, este outro homem, e ele diz: segue-me. E ao instante em que ele desafia este homem, ele responde: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Nós vemos neste momento Jesus chamando uma pessoa para viver no reino de Deus, para participar, para sofrer juntos, para servir ao Senhor. Porém, nós observamos neste momento que agora a ênfase não está na disposição somente, mas na prioridade deste homem. Quais são as prioridades dessa pessoa que está então conversando com Jesus neste momento? Veja, ele diz: permite-me primeiro sepultar o meu pai. O Senhor Jesus então responde: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Jesus está aqui enfatizando a este homem que a tradição ela deveria ser deixada de lado, porque o texto não traz para nós a certeza de que este pai já havia morrido, mas mostra que aquele homem, ele queria, portanto, estar próximo do momento do sepultamento, para ele, pela tradição, receber a herança que esse pai daria a ele. Jesus está dizendo a ele: torne prioridade aquilo que o reino exige de você, que é, portanto, que ele diz: vai e prega, anuncia, fala sobre o arrependimento, fale sobre a verdade. Porque ele diz: deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Aqueles que não entendem a prioridade do reino, aqueles que não possuem fé, não têm a possibilidade então de anunciar esta verdade, falar sobre arrependimento, de estarem dispostos para então enfrentar as dificuldades em nome de Cristo Jesus. Veja, ele fala sobre prioridade. Se nós falamos então sobre a nossa disposição,
quanto estamos dispostos para mostrar aos outros a vida que nós estamos levando, o que é que nós estamos colocando como prioridade? Veja que o Senhor mostra para nós uma coisa que está totalmente ligada com a outra, porque elas falam sobre o preço que nós pagamos. Fala para nós sobre um custo de uma vida para nós servirmos ao Senhor, para honrarmos ao nosso Deus. Para nós então vermos o que é importante para nós e entendermos que o reino é importante para nós, nós precisamos então ter Jesus como centro na nossa vida. Nós precisamos ter fé, nós precisamos crer neste reino, precisamos crer neste Senhor que veio, portanto, para transformar as nossas vidas. Portanto, aqueles então que não têm a Cristo Jesus como centro, eles sempre vão colocar uma desculpa nas suas prioridades. Não, hoje eu não quero, agora eu não vou fazer, não, ainda não é tempo de eu servir, porque essa não é a prioridade dessas pessoas. Elas têm deixado o reino de Deus em segundo plano, elas têm deixado a igreja do Senhor em segundo plano, não estão dispostas a sofrer por Cristo Jesus. E eu te pergunto, você pode com toda a sinceridade em sua mente responder, alguém que se posiciona desta forma, entende o que Cristo Jesus fez? Alguém que não está vivendo com disposição para o Senhor, essa pessoa ela está em comunhão com Deus, ela está, portanto, honrando ao Senhor em sua vida, ou ela está ainda em pecado? Ou ela está vivendo em trevas, distante de Deus? Nós precisamos refletir como nós estamos em todos os momentos, porque o que nós mais almejamos, eu acredito que os irmãos também assim sonham, é que a igreja cresça, que a igreja se desenvolva, por mais pessoas que vieram ouvir o Evangelho e se converteram, e mais pessoas venham para servir ao Senhor, e este reino se expanda cada vez mais, mas isso só é possível se aqueles que já são discípulos forem corajosos para então servir, pagando o preço, com a disposição e tornando, portanto, prioridade aquilo que honra ao Senhor dentro do reino a qual Ele nos chama para nós vivermos. É Deus a sua prioridade hoje? Jesus está no centro da sua vida, como você cantou? Verifique nas suas ações, verifique na sua vida, verifique naquilo que você faz em todos os dias, como é que você se comporta, qual é o seu estilo de vida. Essa é a resposta que você então mesmo pode trazer para você entender se Deus é a prioridade na sua vida hoje. Mas veja que há um terceiro e último diálogo que o texto nos traz, quando outra pessoa, então, versículo 61, diz a Jesus: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Se nós falamos aqui sobre disposição, falamos aqui sobre prioridade, o terceiro diálogo vai falar sobre compromisso. Jesus então está nesse momento dialogando com este homem que num primeiro instante ele então parece estar disposto, parece querer viver o reino de Deus, parece querer servir ao Senhor, onde ele diz: seguir-te-ei-te, Senhor. Mas ele coloca então um impedimento para que ele possa servir ao Senhor. Deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Então veja o que é que Jesus responde, e ele mostra que tinha intenção no coração deste homem. Ele não queria de maneira verdadeira se comprometer com o Senhor. Olha, eu vou seguir, eu vou servir ao Senhor, mas eu tenho algumas outras coisas que eu preciso fazer ao mesmo tempo. Jesus então diz que aquele que está disposto a colocar a mão no arado, aquele que está disposto a servir, este, portanto, não deve olhar para trás em nenhum momento. E esta expressão, como o Senhor então
Ele traz para nós. Cuidado aí, Luca. Cuidado com isso, ó. Só para ele não se machucar aqui. Opa. Oi. Fique em paz, fique em paz. Só pausei porque aqui tem rampa, né? Tem ponta e é perigoso, tá? Mas fiquem tranquilos, tá? Nós vemos então que o Senhor Jesus, Ele está mostrando aqui nesta ilustração, né, sobre o arado, a maneira então como eles trabalhavam naqueles instantes. Utilizavam então um aguilhão, uma espécie de lança, que estava então naquele momento direcionando o boi para poder arar aquela terra, e ao momento em que ele olhasse para trás, que ele se distraísse, que ele não lembrasse do compromisso dele, ele então deixaria aquilo mal feito, não conseguiria completar o serviço, a missão para a qual ele foi designado naquele instante. Jesus nos lembra então que aquele que é discípulo de Cristo, que vai viver um estilo de vida conforme Jesus o chamou para viver, deve estar então disposto a fazer um compromisso e firmá-lo em todos os instantes. E não abandonar este compromisso, esta responsabilidade no meio do caminho. Jesus está lembrando, portanto, que aqueles que entenderam o Evangelho e aqueles que fizeram um voto diante do Senhor, esses não devem em nenhum instante abrir mão disso. É melhor que alguém não faça votos, compromissos diante de Deus, do que o faça e não sejam incapazes de cumpri-lo. A palavra do Senhor, então, ela nos diz isso na seriedade que nós temos com a nossa palavra, com o nosso envolvimento, com o nosso próprio compromisso na obra do Senhor. E quantos são aqueles que se comprometeram, que se tornaram parte do povo de Deus, extremamente capazes por fazer a obra, mas sem compromisso algum. Sem compromisso para ajudar, para servir, para participar, para buscar a comunhão. E mais uma vez eu pergunto a você, pessoas que conhecem a Cristo, que não estão compromissadas com o reino, com a igreja, com o serviço, com os seus dons, você acha que uma pessoa dessa está em comunhão? Uma pessoa dessa, ela está vivendo para o Senhor, honrando ao Senhor em sua vida, ou ela permanece em pecado? Deus nos chamou, como chamou os discípulos, como chamou os apóstolos inicialmente, e depois todos os discípulos que formaram as igrejas no tempo da igreja primitiva, foi para Éfeso, foram para Roma, foram para várias outras cidades na região da Galácia, pessoas que não pararam de fazer, pessoas que estiveram ativas em todos os momentos, porque entenderam que o Senhor chamou elas para serem discípulos, e ser discípulo é ser um aluno, ser discípulo é ser um seguidor, um aluno, você olhar para aquele que te chamou, o seu mestre, e você então ser moldado para ser como ele era. Jesus Cristo chamou a cada um de nós, pelo seu sacrifício, Ele nos chama constantemente a voltar no nosso compromisso. O Senhor, então, Ele nos desafia para nós podermos cumprir a sua vontade em todos os momentos, com um estilo de vida. Em alguns momentos, nós como igreja, dificultamos o que é ser igreja, quando nós queremos preencher a igreja com excesso até de programações, quando não é isso que Jesus chama para fazer, mas simplesmente para termos um estilo de vida conforme Ele teve. Alguém que é dependente em oração, alguém que faz discípulos em todo momento de forma intencional. Não há problema em termos programações, né? Mas o foco principal da vida do discípulo é ser como seu mestre. Portanto, quando nós pensamos na videira, quando nós pensamos então na videira que deve ser saudável, cuidado, Luca. Opa, cuidado, senão você cai. Vai lá, Catinha.
Quando nós pensamos, portanto, na videira como o organismo vivo que somos nós, e falamos que ela precisa estar saudável, ela precisa estar ativa, simplesmente seguindo o estilo de vida que Jesus deixou para nós então vivermos. Nós temos que nos preocuparmos, irmãos, com a saúde da treliça, da organização, de toda a estrutura da igreja, mas o foco principal de todos nós deve ser o corpo de Cristo, as pessoas, aqueles que congregam, aqueles que estão juntos, aqueles que estão aqui para buscar uma saúde espiritual, para honrar ao Senhor em todos os momentos em suas vidas. Irmãos, se for necessário nós desenvolvermos uma nova cultura no bairro, na cidade, Jesus nos deixou com essa igreja para nós desenvolvermos uma nova cultura. Se for necessário, nós vamos ter que enfrentar as oposições do nosso contexto para nós podermos desenvolver isso. Porém, para isso você precisa usar a oportunidade, com coragem, na disposição, definindo muito bem as suas prioridades e mantendo o seu compromisso com aquele que te chamou para servir, para ser discípulo, o próprio Senhor Jesus. E a oportunidade que eu e você temos para servir é hoje. Os campos estão brancos para a colheita, o Senhor nos ensina. Portanto, a igreja precisa apenas se levantar, despertar e viver um estilo de vida conforme Jesus nos ensinou. Nós temos enfatizado aqui que uma treliça bem estruturada, ela não serve para nada se a videira estiver morta. Portanto, cuide da sua vida espiritual. Cuide da maneira como você tem se relacionado com o Senhor. Porque nós vemos nestes 3 diálogos com Jesus, que aqueles homens, eles não estavam dispostos a servir porque não entendiam. Se você não entende, busque o fortalecimento e o conhecimento. Mas se você já entende, esteja cada vez mais firmado na palavra, lembrando que você pode passar por dificuldades, mas que o seu Senhor estará com você, te fortalecendo e te conduzindo. Se você fez um compromisso com o Senhor, mantenha a sua palavra, viva este compromisso, sirva ao Senhor primeiro no seu estilo de vida e depois nos outros trabalhos que a própria organização, a igreja desenvolver. Atue com seus dons, sirva ao Senhor, porque não há um cristão, conforme Efésios nos ensinou semana passada, não há um cristão que não tenha dons para servir ao Senhor na obra. E Deus nos abençoe para nós, então, nos encontrarmos vivos, saudáveis, ativos, para que assim o Senhor permita que a igreja dele desenvolva. Porque, como eu mencionei no início, é natural que quando nós estamos vivendo uma vida saudável em comunhão com o Senhor, a igreja dele, ela cresça. Porque todos os membros da igreja estão discipulando alguém, vivendo o estilo de vida que o Senhor Jesus nos ensinou para nós então desempenharmos. Que Deus nos abençoe para que assim nós sejamos encontrados pelo nosso Senhor todos os dias, tornando Ele a prioridade e vivendo um compromisso que nós firmamos com Ele.